Bom dia a todos. Queria agradecer primeiro aos palestrantes por terem aceitado o convite para participar de um debate que está no topo da agenda no Brasil. E também a todos que estão aqui na plateia, que estão numa manhã ensolarada de domingo em Oxford, vieram aqui para acompanhar essa discussão. Dia das Mães. No Dia das Mães também, exatamente. É uma honra ter aqui a ministra Adelaide Miranda Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga da Advocacia Trabalhista, membro do Grupo de Pesquisa Constituição e Cidadania e Trabalho e pós-graduada em Direito de Processo do Trabalho na Universidade Federal de Goiás. Também Roberto Setúbal, que é co-presidente do Conselho de Administração Itaú Unibanco, o maior banco privado do Brasil, e também presidente da FEBRABAN. Otaviano Canuto, que é diretor executivo do Banco Mundial para o Brasil e outros 8 países. E Esther Dweck, que é doutora em Economia e professora adjunta do Instituto de Economia da UFRJ, atuou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como economista-chefe e secretária de Orçamento Federal. Bom, fazer uma rápida introdução da mesa, apesar de serem temas que a gente sabe que estão na pauta. Por que a gente quis trazer essa discussão aqui para o Fórum, para o Reframing Systems, apesar de estar bem óbvio que isso é uma reestruturação de sistema. A gente está passando pela maior recessão na economia brasileira, da nossa história, e não faltam receitas para a retomada do crescimento, e entre as várias alternativas existem várias divergências e vários consensos. Talvez um dos poucos consensos é que precisamos de reformas. Mas as divergências são: quais reformas? Quais são as prioritárias? Por quais devemos começar? E aí passando por reformas macro e reformas micro também, porque temos questões, como vimos ontem nas palestras, das mesas de infraestrutura, questões relativas aos desafios de infraestrutura, relativa a crescimento de investimentos públicos ou redução, privatizações, parcerias público-privadas, modernização de mercado de crédito, entre outras, que permitam a economia brasileira sair da recessão com mais vigor e manter um crescimento mais sustentado nos próximos anos. Então, apesar desse consenso de que precisamos de reformas, as divergências com relação às prioridades e como cada reforma deve ser implementada surgem quando vamos debatê-las. E estando numa semana que talvez seja melhor impossível para discutir isso, que é as reformas tanto da legislação trabalhista como da Previdência, serão apreciadas no Congresso na próxima semana, acredito que no Senado ambas. Eu acho que o timing é perfeito para a gente trazer esse debate aqui. E entre os defensores das reformas, como estão apresentadas, existem argumentos de que elas buscam atacar, entre outras coisas, 2 aspectos para a retomada do crescimento econômico. Seria um deles o equilíbrio das contas públicas, aí na figura da reforma da Previdência, e a melhoria da competitividade das empresas que atuam no Brasil, e aí na figura da reforma da legislação trabalhista. Por outro lado, os críticos dessas reformas argumentam que não só elas podem não cumprir os papéis a que se propõem, como podem prejudicar os trabalhadores, aposentados, pensionistas, especialmente aquelas pessoas que estão em situação mais vulnerável. Portanto, não há como falar de reestruturação do sistema sem falar sobre as reformas da Previdência e da legislação trabalhista. Não à toa, ontem, praticamente todos os palestrantes mencionaram essas reformas, seja para criticar, seja para elogiar e reforçar a sua necessidade. E apesar de serem temas áridos, muitas vezes discutidos sempre sobre aspectos técnicos e econômicos ou legais, são reformas que afetam a vida de todos, talvez por isso o auditório cheio na manhã ensolarada de domingo, Dia das Mães. Então, a nossa intenção, para finalizar, é promover essa reflexão que não será apenas técnica, mas considerando os aspectos econômicos, além de considerar os aspectos econômicos, a reforma considerar também fazer uma discussão de como isso vai afetar, de fato, a vida das pessoas. Sejam empregadores, sejam empregados, sejam pessoas que estão entrando no mercado de trabalho muito longe de se aposentar, sejam pessoas que já estão aposentadas. Então, agora eu passo a palavra para a ministra Adelaide Arantes começar
essa discussão. A senhora tem 15 minutos. Acho que então vai no público. Bom dia. Vou usar esse aqui, estou usando esse aqui, não precisa. Bom dia a todos e todos os presentes. Meus cumprimentos às mães, né? Hoje nós estamos todos aqui, é o Dia das Mães. Quero cumprimentar todas as mães, na pessoa da minha mãe, Maria Diogo Alves, que mora em Goiânia, tem 38 anos de idade e é mãe de 9 filhos. E também a doutora Elizabeth Farina, mãe da Fernanda Farina, que se encontra presente aqui nesse evento. Eu quero parabenizar a todos os integrantes do Brasil Fórum, parabéns a todos vocês, jovens estudiosos, esforçados, idealistas, pela ideia genial e por essa maravilha chamada Fórum Brasil 2017. O tema Trabalho e Previdência, reflexões sobre os impactos na economia brasileira. O Fórum estabeleceu como objetivo da mesa a discussão das reformas trabalhista e previdenciária, incluindo-as como estruturais e destacando suas contribuições para o crescimento econômico sustentado, inclusivo e competitivo. A minha abordagem será sobre a reforma trabalhista, em razão de estudos e reflexões que tenho feito e da minha experiência de 30 anos de advocacia trabalhista e 6 de magistratura no TST. A Constituição Federal Brasileira, promulgada após a ditadura militar, consagrou a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a livre iniciativa como fundamentos da República. Mas esses valores ainda não se tornaram realidade para a maioria do povo brasileiro. A sociedade brasileira é marcada por profunda desigualdade social e econômica, traço histórico decorrente de 388 anos de escravidão e apenas 130 anos de trabalho livre. E antes de abordar sobre o tema propriamente, quero trazer algumas reflexões, o que eu chamo um retrato da sociedade, do emprego e do trabalhador no Brasil. O Brasil é a 7ª economia mundial, mas ocupa a 75ª colocação no ranking de desenvolvimento humano. O país possui quase 100 milhões de trabalhadores, de acordo com pesquisas do IBGE. 71,9% dos trabalhadores brasileiros têm remuneração de até 2 salários mínimos, 540,12 euros. 52% dos trabalhadores do setor privado são contratados por micro e pequenas empresas, segundo dados do SEBRAE. O sistema financeiro, as multinacionais e os grandes conglomerados, com alto grau de automação, não oferecem tão significativo número de colocações. 3.330.000 crianças e adolescentes no Brasil trabalham em condições de exploração de trabalho infantil. O Brasil é o 4º país do mundo em número de acidentes do trabalho, de acordo com dados da OIT. E em 2015, de acordo com a estatística da Previdência Social, ocorreram no Brasil mais de 600.000 acidentes do trabalho. O Brasil tem mais de 160.000 pessoas trabalhando em condições análogas à de escravo. E sobre o número elevado de litígios no país, reflexão que fez ontem na abertura o ministro Barroso. A Justiça do Trabalho responde por apenas 6,8% dos processos pendentes de julgamento no Brasil. O excesso de litígios é um problema do Brasil e não somente da Justiça do Trabalho. Mas algumas causas podem ser apontadas. A cultura da judicialização, a inadimplência na quitação dos débitos trabalhistas. É vantajoso para determinados setores da economia, com os altos juros, aguardar o desfecho do demorado processo judicial. A resistência dos devedores em cumprir as sentenças. Na Justiça do Trabalho, apenas 33% das sentenças transitadas em julgado são efetivamente pagas ao trabalhador.
os números demonstram que o excesso de litígio é um problema de todos os ramos da justiça brasileira, de acordo com o relatório Justiça em Números do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. A Justiça Comum Estadual no Brasil responde por 79,8% dos processos pendentes de julgamento. A Justiça Federal por 12,3% e a Justiça do Trabalho, em terceiro lugar, com 6,8% dos processos. Um total de mais de 73 mil processos pendentes de julgamento no Brasil. Um outro relatório do Conselho Superior da Justiça do Trabalho identifica os maiores demandantes da Justiça do Trabalho e os temas mais demandados. Entre os temas mais demandados, verbas rescisórias, horas extras, fundo de garantia e intervalo intrajornada. Entre os maiores demandantes da Justiça do Trabalho, nos 4 primeiros lugares, a União, as empresas públicas e de economia mista, e, em quarto lugar, os grandes bancos do sistema financeiro nacional, empresas multinacionais e grandes conglomerados. E o que é dizer mais nesse cenário do projeto de reforma trabalhista? O projeto de lei da Câmara, número 38, atualmente no Senado, foi apresentado em regime de urgência e impõe mudanças profundas na CLT, no processo do trabalho e na Justiça do Trabalho, e sem assegurar o amplo debate democrático, e no momento de grande vulnerabilidade política, de crise de legitimidade e de representação. De acordo com pesquisas recentes, 61% dos brasileiros são contrários à reforma trabalhista, 71% reprova a reforma previdenciária e o governo brasileiro obteve, em pesquisas recentes, aprovação de apenas 9% da população, segundo pesquisas da Datafolha do mês de abril. No processo de reforma iniciado na Câmara, não está sendo assegurado o amplo debate, o que contraria a democracia brasileira e ofende a Convenção 144 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil desde 1994, segundo a qual a instituição ou alterações normativas que regulam o mercado de trabalho precisam passar por amplo diálogo social. E o projeto, a particularidade é que o projeto originário da reforma, discutido em audiência pública, que a sociedade participou, eu inclusive tive a oportunidade de participar, ele é composto de 20 artigos, e o substitutivo aprovado na Câmara trouxe temas e matérias diferentes das discutidas, propondo alterações que abrangem 121 dispositivos da CLT, incluindo profundas modificações no direito do trabalho, na esfera individual e coletiva, alterações no processo do trabalho e na justiça do trabalho, atingindo a sua autonomia, em violação ao princípio da garantia de acesso à justiça e à independência dos poderes. E, em razão do déficit de discussão, o Ministério Público do Trabalho ingressou na OIT com uma consulta denunciando o descumprimento pelo Brasil de convenções internacionais ratificadas. Ainda não obteve resposta da consulta. Para subsidiar os debates, o Ministério Público do Trabalho brasileiro editou 6 importantes notas técnicas, de número 1 a 6. A nota técnica de número 6 trata de recente projeto de lei da Câmara, com proposições sobre o trabalho rural, instituindo condições tão degradantes quanto trabalho análogo ao de escravo para os trabalhadores rurais. E não estou sozinha nessa posição que trago à mesa de debates do Brasil Fórum 2017. Esta mesma posição é defendida no Brasil por diversas entidades da sociedade civil e de representação dos trabalhadores. A exemplo da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, a ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANAMATRA, Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Colégio de Presidentes e Corregedores de 24 Tribunais Regionais do Trabalho e a maioria das entidades sindicais e centrais sindicais de representação dos trabalhadores. Ministros do TST divulgaram um documento em defesa do direito do trabalho e da justiça do trabalho, referindo ao conjunto das medidas, incluindo a terceirização ampla, que foi assinado por 19 dos 27 ministros da Casa.
E quero falar rapidamente também sobre alguns mitos ou inverdades repetidas para respaldar o projeto de reforma trabalhista ora em curso. Dizem e sustentam, por exemplo, que a CLT é velha e ultrapassada. Mas a CLT, que é de 1943, já sofreu alteração na maioria dos seus 922 artigos. Apenas 250 ainda não passaram por alteração. E como se dá a divulgação do processo de reformas e a formação do senso crítico da sociedade? Há uma grande desinformação sobre o alcance, a abrangência e as consequências das alterações propostas em ambas as reformas. E uma das razões é a forma como setores da grande mídia brasileira divulgam as notícias e repassam as informações que são transmitidas para milhões de brasileiros diariamente, não informando de modo a permitir uma visão crítica sobre todos os aspectos envolvidos na reforma. Segmento da grande mídia brasileira atinge todos os dias mais de 50 milhões de pessoas em seus noticiários. E, a toda evidência, assume posição claramente favorável às reformas. E o que dizer da afirmação dos defensores da reforma de que não estão sendo retirados direitos, apenas modernizando? O trabalhador que passar a atuar como pessoa jurídica individual ou a prestar trabalho autônomo perderá não somente alguns direitos, mas perderá todos os direitos. O empregado do quadro efetivo, que for terceirizado da mesma forma, um elenco enorme de direitos pode ser alterado para prejudicar ou mesmo suprimido através de negociação coletiva ou mesmo negociação coletiva individual. O negociado sobre o legislado para acrescer direitos já existe no Brasil e foi ampliado na Constituição Federal. O negociado sobre o legislado de que tratam as reformas para prejudicar o trabalhador, para retirar direitos. E esse é um modelo que foi implementado na Espanha, no México, na Argentina, na Inglaterra, e constitui hoje objeto de grandes discussões aqui no Reino Unido, por gerar enorme massa de trabalhadores sem a proteção do salário mínimo ao final do mês. Essa forma de contratação é conhecida aqui como contrato de 0 horas. E o trabalhador, embora permaneça à disposição da empresa por um número indefinido de horas, somente recebe pelas horas que tenha sido convocado para trabalhar. Contrato intermitente. No Brasil já ocorreu o trabalho intermitente. O McDonald's contratava por essa forma e, através de uma ação civil pública, um processo em Pernambuco, firmou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, através do qual passou a não mais praticar. E dados demonstram, isso é objeto da nota técnica número 1 do Ministério Público, o McDonald's contratou um número muito maior de empregados e cresceu em número de estabelecimentos após se abster daquela prática. E como o tempo já está quase se esgotando, eu vou resumir a minha fala. A reforma do Brasil traz no projeto um elenco de direitos que podem ser objeto de negociação coletiva e enumera outros que não podem ser negociados. E não está listada como proibida a negociação coletiva para pactuar trabalho escravo, significando que passa a ser permitido. E o que dizer da prática de atos antissindicais não regulados no projeto e da reforma sindical ainda não implementada? E a garantia de emprego contra a despedida imotivada da Convenção 158 da OIT e do artigo 7º, parágrafo 1º da Constituição? O trabalhador não tem segurança para negociar com o empregador ou para ter atuação sindical e reivindicar seus direitos sem que o seu emprego esteja assegurado contra a despedida imotivada. Para concluir, eu proponho uma reflexão sobre que sociedade pretendemos construir para o presente e o futuro no Brasil. Uma sociedade mais igualitária, inclusiva, justa e humana? Ou uma sociedade para o mercado, com aprofundamento das desigualdades e propiciando o empobrecimento e aviltando as condições de trabalho da maioria do povo brasileiro? Essa é uma opção que nós precisamos tomar. E, com certeza, essas reflexões feitas a partir da feliz ideia do Brasil Fórum 21 serão fundamentais para o propósito de construção de uma sociedade inclusiva, de um Brasil inclusivo para todos, a partir dos princípios da democracia e do direito, onde o diálogo seja a fonte
das mudanças sociais. Um país que respeite a Constituição e os direitos fundamentais, que valorize o ser humano em sua dignidade e que reconheça o trabalho como fonte de desenvolvimento social e econômico. Muito obrigada, um abraço a todos vocês. Obrigado, ministra Adelaide Arantes, pelas palavras. Passo a palavra agora para o doutor Roberto Setúbal. Inicialmente, eu queria cumprimentar o Guilherme e os organizadores desse fórum pela ótima iniciativa e um prazer estar aqui com vocês. Queria também cumprimentar as mães aqui presentes, todas aquelas que também não estão aqui presentes pelo dia de hoje. E é realmente muito especial ter todo mundo aqui no Dia das Mães para falarmos de coisas como reforma da Previdência e reforma trabalhista. Enfim, eu acho que o Guilherme colocou muito bem. Eu acho que a reforma da Previdência ela diz mais respeito ao setor público, enquanto que a reforma trabalhista diz mais respeito ao setor privado. A reforma da Previdência em relação ao setor público é para o ajuste de contas tão necessário para que a gente possa ter um equilíbrio orçamentário no país e que isso deixe de ser uma fonte de desestabilidade econômica e social como a gente vem tendo. Acho que um dos problemas de desenvolvimento da economia brasileira tem sido a nossa instabilidade econômica, das políticas econômicas, o que tem impedido claramente do Brasil ter um crescimento sustentável e constante, sólido e até alto, que seria desejável. Acho que uma das questões que nos levaram aqui no passado a essa instabilidade é exatamente a questão fiscal, que agora está sendo endereçada através do estabelecimento do teto de gastos e também complementando isso a reforma previdenciária, que dará ao país, ao meu ver, pela primeira vez na nossa história, uma perspectiva fiscal mais estável, permitindo planejamento e planos de todo mundo. Portanto, um cenário muito mais previsível para frente. O que eu acho extremamente importante e essencial para que a gente retome o crescimento econômico sustentável. E o crescimento econômico, evidentemente, é essencial para que a gente crie riquezas e a criação de riquezas é, ao meu ver, aquilo que pode tirar o Brasil da pobreza. E como mencionou a ministra Adelaide Arantes, eu acho que nós temos tantos problemas sociais que precisamos endereçá-los e o crescimento econômico evidentemente, a única forma que a gente vai conseguir superar tudo isso. Então, o crescimento econômico é essencial para que a gente consiga, de fato, ter a solução desses problemas sociais todos que foram muito bem colocados. Bom, tendo dito isso sobre a reforma previdenciária, eu queria mudar para a reforma trabalhista, que é, vamos dizer assim, muito mais o meu mundo, o mundo privado, o mundo empresarial e por que eu sou favorável à reforma trabalhista, sem conhecer todos os detalhes que a ministra, evidentemente, colocou com muita propriedade. Ali fora, quando eu estava ali, antes de entrar aqui, um de vocês me abordou perguntando qual era o Brasil dos sonhos que eu gostaria de ter, né? E fez aquela gravação rapidamente. Acredito que alguns de vocês aqui que estão participando do painel também fizeram essa mesma gravação. Eu coloquei ali, o Brasil dos meus sonhos é o Brasil que consiga um crescimento econômico sustentável, né? E acho que isso, vamos dizer assim, seria acho que o sonho de todos nós, porque através do crescimento econômico sustentável, acho que a gente pode conseguir sonhar com o Brasil, com justiça social para todos e um país, sem dúvida, muito melhor. Eu lembrei disso porque eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, né, o chamado Conselhão do Governo Federal, criado pelo presidente Lula, que criou vários grupos de trabalho no começo do ano. E o grupo de trabalho que eu, enfim, escolhi participar é, naturalmente, algo relacionado chamava-se ambiente de negócios. Tá? Então,
Tinham, vamos dizer assim, acho que tinha umas 40 e poucas pessoas que se inscreveram para participar deste grupo de trabalho. Foi o grupo de trabalho onde havia mais gente interessada em participar. Podia participar de vários grupos. Tinha grupos de questões sociais, grupos de questões de agronegócio, tinham vários, acho que eram 6 grupos de trabalho, mas esse foi aquele onde teve a maior quantidade de pessoas participando. Eram tantas pessoas que dividiu-se o grupo de 40 e tantos em 7 grupos menores, de 5, 6 pessoas, e cada um desses grupos, fundamentalmente, iam definir quais eram as 3, eleger quais eram as 3 prioridades que nós gostaríamos de ter como para melhorar o ambiente de negócio do Brasil. Eu confesso que eu achava que, enfim, talvez por uma sensação de culpa, não sei, que o juro ia ser o primeiro que ia aparecer na lista. Tá? Eu, sendo do sistema financeiro, me senti, falei, não, vou ser aqui atacado de todos os lados, vai aparecer a questão dos juros altos, spreads altos, como uma questão essencial. Para minha surpresa, não apareceu nem no grupo de trabalho e nenhum grupo de trabalho. Tá? E quais foram os 3 prioridades que foram eleitas por 46 grupos, 46 pessoas? Dessas 46 pessoas formadas em 6 grupos, dos 6 grupos, eu diria 6 ou 7 grupos, não lembro bem, teve só 3, as 3 prioridades foram as mesmas em 5 deles. Tá? Um deles teve uma coisa que foi diferente, que eu já nem lembro o que era, mas era uma pequena diferença. Portanto, era quase, eu diria assim, unanimidade, embora não fosse nada coordenado. Foi alguma coisa que surgiu em 6 ou 7 ambientes de trabalho. Quais eram as prioridades que foram eleitas? Primeira prioridade, reforma trabalhista. Tá. A segunda, reforma tributária para simplificar, não era nem reduzir, era simplificar o sistema tributário brasileiro. E a terceira questão que se levantava era a questão da justiça no Brasil, onde há uma permanente insegurança, aquela famosa frase do Malan, que no Brasil o passado é incerto. Né? Então, essa, vamos dizer assim, dificuldade de você estar num ambiente de negócio no Brasil é sempre muito difícil para o empresário que se sente muito inseguro de como ele pode conduzir os seus negócios. Né? Então, essas foram as prioridades definidas ali. Então, mostra, vamos dizer assim, como a questão trabalhista para o empresário é importante. A ministra Adelaide mencionou aqui quem são os maiores, vamos dizer assim, participantes aí clientes, talvez, da justiça trabalhista. E ela mencionou, em primeiro lugar, a União. Segundo, as empresas estatais, se eu não estou enganado. Terceiro, grandes corporações, empresas multinacionais, bancos. Aí eu pergunto, quem são os melhores e maiores empregadores do Brasil? Então, essas empresas estatais, empresas multinacionais, grandes bancos, são os melhores e maiores empregadores do Brasil. São quem paga maiores salários, melhores condições de trabalho, maiores benefícios. Esses são as pessoas. E esses não conseguem cumprir a justiça trabalhista. Como é que as grandes, melhores empresas para se trabalhar não conseguem cumprir a justiça trabalhista? O governo, com as suas empresas, não consegue cumprir a justiça trabalhista. A legislação trabalhista, desculpe. Quer dizer, tem algo errado. Quando a gente tem um ambiente onde a legislação trabalhista não consegue ser cumprida por ninguém, as melhores empresas não conseguem cumprir, o próprio governo não consegue cumprir, empresas multinacionais não conseguem cumprir. Então você pega assim, por exemplo, Santander, que eu, enfim, conheço melhor e converso um pouco mais com as pessoas ali. Mais de 90% das ações trabalhistas deles no mundo estão no Brasil. Será que ele é um banco diferente na Espanha, ou nos Estados Unidos, ou na Argentina, ou no Chile, do que ele é no Brasil? É uma cultura diferente? Ele tem uma... Não, a diferença evidentemente está na questão da nossa legislação. Enfim, o que estou querendo mostrar é que a legislação trabalhista no Brasil, o nosso mundo, ele é quase que impossível de ser cumprido exatamente como a legislação prescreve. A ministra mencionou também que nós temos 920 artigos de legislação trabalhista. São mais de 250 páginas. Eu já tive até a oportunidade de folhear isso, porque, enfim, a questão trabalhista se tornou um problema para todo mundo. E eu acabei tendo que, vamos dizer, entender também um pouco de legislação trabalhista para poder conduzir o banco durante o período em que eu era presidente do banco. É muito complexo. E eu diria, cumprir no detalhe que a legislação coloca é impossível.
É tão impossível que, por isso que, vamos dizer, a União, as empresas multinacionais, ninguém consegue cumprir. Não é que não querem cumprir, não é que são maus empregados. Estamos falando da União, estamos falando das melhores empresas do Brasil, as empresas que têm maior ambição, os jovens querem trabalhar. Essas não conseguem cumprir, quem é que vai conseguir cumprir? São as pequenas empresas? Certamente não. As empresas estruturadas não conseguem, quem é que consegue, então? Então, nesse sentido, vamos dizer assim, eu acho que a gente tem uma legislação que é extremamente detalhista, muito burocrática, intervencionista ao extremo, e que o mais dramático como resultado disso tudo é que ela não favorece a criação de emprego e também não induz em nada a produtividade. Nós falamos aqui no início que para resolver os problemas sociais do Brasil nós precisamos crescimento econômico. E crescimento econômico não existe sem ganhos de produtividade. Vocês aqui que estão aqui estudando, vocês sabem, todo mundo sabe que, vamos dizer, dados os mesmos recursos, para você aumentar a produção, porque para criar riqueza, para melhorar, aumentar o crescimento econômico, produzir mais, portanto, nós precisamos ter mais produtividade. E a nossa legislação, infelizmente, ela não induz a um aumento de produtividade. E eu posso dar vários exemplos aqui. Então, isso é um problema, ao meu ver, muito sério para o país, do ponto de vista de crescimento econômico. Se a gente não criar uma legislação trabalhista equilibrada, que dê condições das empresas, de fato, de aumentarem a produção, de criarem riqueza, nós temos um problema sério. Nós nunca vamos conseguir resolver os nossos problemas sociais. O crescimento econômico, o mercado de trabalho, a legislação trabalhista é um ponto essencial do crescimento econômico. E por isso que, quando eu descrevi aquela questão inicial que foi discutida no Conselho de Desenvolvimento Econômico, que foi a prioridade número 1 colocada pelos empresários que estavam ali presentes, essa questão trabalhista, porque é muito difícil. E acho que vários de vocês também já devem ter ouvido falar que a indústria no Brasil está desaparecendo, está sumindo. Tá? Porque a indústria, no final do dia, é a área da economia que é mais afetada pela legislação trabalhista, porque ela está sujeita a uma competição maior internacional. A parte de serviços, que hoje é a maior parte dos serviços no Brasil, ela é feita localmente. Então, a competição se dá localmente, está todo mundo sujeito aos mesmos problemas, aos mesmos custos, às mesmas leis trabalhistas e, portanto, a prestação de serviço ela é menos afetada do ponto de vista de produtividade desse problema do que a indústria. A indústria está desaparecendo no Brasil. E uma das razões, da minha forma de ver, eu não tenho nada a ver com isso, mas vamos dizer assim, eu sou um observador do cenário econômico brasileiro, é a questão trabalhista. A questão trabalhista coloca um encargo nas empresas exagerado. Criou uma série de problemas muito grandes. Hoje, vamos dizer assim, a gente vê isso, aí eu com o meu chapéu aqui de banco, quando a gente vê empresas uma comprando a outra, uma investindo na outra e tal. Um dos maiores problemas que você tem na chamada, quando uma empresa vai comprar a outra, tem a chamada due diligence, que é um exame das empresas. A empresa que está comprando quer fazer um exame das contas da empresa comprada, tá? Ou seja, vai lá ver se o balanço está correto, se está tudo efetivamente apontado. Hoje em dia, uma das maiores fontes de discussão é o passivo trabalhista. O passivo trabalhista virou também outro inferno para isso. O que, novamente, vai de encontro àquela questão de a gente ampliar o crescimento econômico, passa por ganhos de produtividade, passa por ganho de escala. Quer dizer, e essa flexibilidade que as empresas têm que ter de comprar, vender, se incorporarem, tudo isso é essencial na reorganização de um ambiente econômico mais competitivo. E, vamos dizer assim, a gente tem, vamos dizer assim, em função disso, uma série de problemas com a legislação trabalhista. O que eu vejo de positivo na reforma que está sendo proposta? Né? Primeiro, é uma flexibilização muito maior do que uma retirada propriamente de direitos. É muito mais uma flexibilização de negociação, uma flexibilização de jornada de trabalho, por exemplo. Para vocês terem uma ideia como é no Brasil, eu conheço isso com algum detalhe por causa do banco, por exemplo, você tem que fazer 1 hora de almoço, se a jornada é de 8 horas. Se a jornada é de menos de 6 horas, pode ser uma jornada mais curta. 1 hora de almoço, você tem que bater ponto direitinho, registrar isso direitinho.
Se o funcionário cumprir, em vez de 1 hora, ele cumprir 59 minutos, na legislação trabalhista, na justiça trabalhista, ele vai ser obrigado a pagar essa 1 hora inteira, novamente. Tá? Então, vamos dizer assim, você cria questões assim, que são extremamente complexas para as empresas, de que não tem flexibilidade nenhuma. Você tem que cumprir coisas assim com uma precisão impossível. Tá? Outro problema é, por exemplo, hora extra. Você tem que, funcionário, no caso de banco, o caixa do banco, o funcionário caixa, ele é uma jornada de 6 horas e se ele vai fazer hora extra tem que ter um intervalo. Ora, imagina você estar numa agência, tem que ter pela lei, né? Você tem que ter um intervalo. Bom, imagina vocês, 5 horas da tarde, agência com fila de gente. Bom, agora deu a jornada de trabalho do funcionário, ele tem que parar para cumprir um intervalo antes de começar a fazer hora extra. Quer dizer, são coisas que são completamente fora da realidade, né? Então, quer dizer, a legislação trabalhista ela é tão detalhada em tantas coisas e ela acaba, vamos dizer assim, criando situações, cria a mesma lei, a mesma norma para situações muito diferentes, de negócios muito diferentes. Como é que a mesma norma, a mesma lei vai se aplicar para um banco, para uma empresa comercial, para uma indústria, Enfim, são situações muito diferentes, né? E as atividades têm as suas características, as suas peculiaridades. Então, essa possibilidade que está sendo criada agora de os sindicatos negociarem com as empresas é uma flexibilização super importante para que cada setor da economia consiga, negociando com o sindicato, ajustar uma legislação trabalhista mais adequada para a sua atividade. Então, nesse sentido, acho que é um grande passo para que a gente possa, ao fazer essa adequação das condições de trabalho nos diferentes setores da economia, mais adequadas para as suas atividades, é uma possibilidade muito grande de ganharmos produtividade. Bom, eu teria vários outros exemplos aqui sobre essa flexibilização que eu vejo muito positiva, mas estou sendo informado aqui que meu tempo já se encerrou. Outro problema que tem no Brasil é equiparação salarial, quer dizer, é um negócio assim, a nossa legislação prevê aumentos por tempo de serviço, nada a ver com produtividade, quer dizer, são coisas que estão muito ligadas, muito mais a uma proteção de emprego, a uma proteção sem estar preocupada com ganhos de produtividade e com crescimento econômico. Então, nesse sentido, eu acho que a legislação traz, essa reforma traz inúmeros benefícios. Tenho certeza que ela vai criar, em sendo aprovada, vai criar condições muito mais flexíveis e que vão criar um ambiente de trabalho muito melhor, com mais capacidade da gente retomar um crescimento econômico. Obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Roberto. Passo agora a palavra ao doutor Taviano Canuto. Bom dia a todos. Eu também gostaria de agradecer e parabenizar vocês, organizadores, por esse evento e também enviar o meu Feliz Dia das Mães. Inclusive, está muito cedo para minha esposa estar assistindo isso agora, mas espero que quando depois ela veja. Eu vou tentar. Parabéns, Elizabeth Farina. Vou tentar abordar os temas complexos nesses 15 minutos, mas vou aproveitar, evidentemente, as duas interessantes apresentações que foram feitas antes de mim. Vou tentar explicar, primeiro dar o meu ponto de vista de por que é imperativo de fazer uma reforma da Previdência. Depois, no segundo momento, eu também vou mencionar quais são os aspectos benignos que podem ser associados à reforma trabalhista e vou tentar terminar localizando essas duas reformas, desde o meu ponto de vista, como é que elas se inscrevem na trajetória que nos levou à crise em que estamos. Essa é a minha tentativa em 15 minutos. Primeiro, por que é que a reforma previdenciária precisa ser feita? Na verdade, os fatores que eu vou mencionar aqui justificariam que essa reforma tivesse sido feita 20 anos atrás, 10 anos atrás, e é um tema que voltará à nossa agenda, porque essa é apenas uma reforma
de um processo que vai ser inevitável. Primeiro, o ritmo de envelhecimento da população brasileira é muito elevado. Dado uma queda inesperada, ou pelo menos que não foi antecipada sequer pelos demógrafos, a taxa de fecundidade da população brasileira caiu rapidamente. Ao mesmo tempo em que, uma boa notícia, a taxa de mortalidade também caiu. Nós estamos atravessando uma transição demográfica num ritmo muito mais acelerado do que aquele das sociedades, das economias avançadas atravessaram, e até a China, nas últimas décadas. Para que você tenha uma ideia, em 2050, a proporção da população brasileira acima de 65 anos de idade será o triplo da de hoje. Num sistema de pensões por repartição, e do modo como é o nosso, como é o caso de vários outros países, em que, na verdade, os benefícios são pagos a partir das contribuições, né? Essa evolução demográfica impõe, inevitavelmente, é uma questão de aritmética, desculpe, mas não é ideológica. O número de contribuintes diminui em relação ao número de receptores, de beneficiários. Em tais circunstâncias, inevitavelmente, ou há reformas que reduzam o volume de benefícios, o aumento de contribuições e ou mudanças na idade da aposentadoria. Se não, instaura-se um processo em que, mecanicamente, ano após ano, vai se ter que desviar recursos do orçamento público para cobrir aquele buraco. Isso é uma questão da aritmética. Segundo ponto importante, essa dinâmica populacional e com as suas implicações para a Previdência no Brasil está começando a ocorrer num sistema que já em termos agregados, muito mais generoso com os aposentados do que em qualquer outro país em nível de renda média ou avançada. Para que vocês tenham uma ideia, mesmo que nós retiremos a parcela que corresponde, na verdade, à assistência social disfarçada de pensões, o que é legítimo se ter, que corresponde a, grosso modo, 2% do PIB, mesmo como nós retiramos essa parcela, o volume de benefícios como proporção do PIB é comparável e até maior do que em todos os países avançados, inclusive escandinavos. Só que, detalhe, a parcela da nossa população com idade acima de 65 anos é menos da metade da desses países. Ou seja, isso é estatístico. Ele é generoso. Terceiro, tem um problema distribucional associado à nossa Previdência como ela é hoje. Veja, o sistema de repartição, se você tem o déficit, esse déficit é coberto tirando dinheiro do orçamento público, vamos lá, de gastos para educação, de gastos para a saúde, de gastos com infraestrutura, fazer estrada, o que for, segurança, ele tem que ser retirado desses outros usos para cobrir o buraco do déficit na Previdência. Ora, o que acontece? Quando nós se nós dividimos a população brasileira pelos quintis de renda, o interessante é que do déficit previdenciário brasileiro hoje, 35% desse déficit vai para sustentar o excesso de benefícios vis-à-vis contribuições dos 20% mais ricos da população brasileira. Ou seja, como ele é hoje, ele é um sistema que, na verdade, tira recursos públicos de fins alternativos para sustentar um déficit previdenciário dos 20% mais ricos do topo da pirâmide. Ora, alguns de vocês, e evidentemente várias pessoas chamaram a atenção para o fato de que os números do déficit da Previdência como são hoje poderiam ser diferentes se nós adotássemos outros métodos. Se fôssemos levar em conta aí
contribuições que estão em atraso, como contribuições corporativas, nós vamos levar em conta outros parâmetros, etc. e tal. Isso é válido. Mas deixe-me chamar a atenção de uma coisa. Mesmo que a gente pudesse mudar a foto do déficit, o filme subjacente continua. E o filme é um filme de insustentabilidade. Então, na verdade, se nós não fizermos a reforma agora, nós vamos ter que fazer uma e ainda mais dura daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. E, aliás, e a atual não vai ser suficiente para evitar reformas futuras. Porque os componentes subjacentes estão lá. Podemos discutir como fazer de maneira a ser mais justa. Eu adorei quando a ministra Adelaide começou a fala dela observando que o contraste entre o tamanho do PIB brasileiro, ou até a posição que a gente tem como renda per capita, e o nosso índice de desenvolvimento humano, porque ela vai ao ponto. A questão é que, inclusive, quando nós configuramos a reforma da Previdência, na medida do possível, nós temos que buscar configurações que ajudem a minorar esse problema. Definitivamente, o regime de previdência que a gente tem hoje não faz. Isso, portanto, defender o que está aí, que fique claro, é defender um status quo que não é distributivo. Aliás, quando se compara o efeito social, o efeito usando os mesmos quintis da distribuição de renda brasileira, de outros programas públicos, como o Bolsa Família, e vejo, estou usando aqui, o BPC, aí sim você tem um impacto distributivo claro. O regime da Previdência, como ele é hoje, não o é. Segundo ponto que eu gostaria agora de abordar também no que diz respeito à reforma trabalhista. E, de fato, é compreensível, as duas apresentações que me antecederam foram brilhantes porque elas colocam pontos de vista e aspectos é difícil, realmente. Mas deixem-me dizer algo como economista e com as correspondentes limitações. Frequentemente, a lei pode ter a melhor das intenções, mas, na verdade, em determinadas circunstâncias, pode tornar as coisas ainda piores. Nós precisamos uma economia brasileira, uma economia como a brasileira, há uma demanda enorme por maior flexibilidade, não por acaso. Deixa eu observar o seguinte para vocês. Não há uma única experiência no mundo, nos últimos 50 anos, desafio alguém que é presente, não há uma. Eu digo isso porque eu sou estudioso do tema da armadilha da renda média há muito tempo. Não há uma experiência no mundo de economia de renda média que tenha conseguido dar o salto para cima em que não tenha um crescente percentual de transações entre empresas, de transações capital-trabalho com uma diversidade muito grande para se adequar a necessidades específicas. Isso decorre de questões da divisão do trabalho. A nossa legislação atual, como ela é, mesmo com todas as revisitas que ocorreram ao longo do tempo, ela é muito estreita, ela opera como uma restrição em relação às necessidades de relações variadas que nós temos entre empresas no Brasil e entre empresas e trabalhadores. Para se ter divisão do trabalho, e não há aumento de produtividade sem divisão do trabalho, e não há nenhum caso, como eu disse, todas, não há um caso, mesmo o Japão teve que construir mecanismos para permitir maior flexibilidade na relação entre suas empresas e os trabalhadores. Não há um caso em que não haja, de uma maneira ou outra, uma legislação que, ao invés de amarrar, ela permita arranjos diferenciados entre empresas e empregados e entre empresas. Não é por acaso que o item relação capital-trabalho, mercado de trabalho e de emprego no Brasil é um dos itens que fazem o Brasil sair tão mal no índice de Doing Business do Banco Mundial, que compara 187 países. Às vezes, o inferno está cheio de boas intenções.
Você tenta proteger o emprego específico, via lei, e aquilo acaba tendo efeito de que aqueles que podem gerar um emprego pensam 3, 4, 5 vezes antes de criar o emprego. Então você termina no pior das situações, em que o emprego que você quer proteger acaba sendo tão protegido que ele deixa de existir, ele não ocorre, porque ninguém ousa enfrentar os custos potenciais. Definitivamente, escuto muito bem quando a ministra observa que, na medida do possível, esse é que é o terrível, se não estar na lei, é permitido. Quer dizer, trabalho escravo não pode ser permitido em circunstância nenhuma. Você não precisa necessariamente de estar dito na lei que trabalho escravo é proibido. Eu acho que a lógica de levar o legal ao limite, por maior das boas intenções, achando que botar na lei se faz cumprir, é o que nós temos que também levar em conta nesse caso. Terceiro e último aspecto, nos 3 ou 4 minutos de resto que eu tenho. Onde se escrevem essas duas reformas? A nossa crise é uma crise que, a meu juízo, só pode ser entendida se nós levarmos em conta 2 males, 2 doenças que vêm presentes na economia brasileira, não de hoje, há pelo menos 30 anos, mas a acumulatividade dessas doenças levou ao estágio em que nós estivemos nos últimos 3 anos. Que doenças são essas? O Brasil sofre de uma profunda primeira, e a mais importante, como bem apontado pelo Dr. Setúbal, o Brasil sofre uma anemia de produtividade. Tem 30 anos que a produtividade no Brasil não cresce ou cresce rasteiramente. Tanto a produtividade dos fatores de produção, quanto a produtividade do trabalho. Tem vários fatores, é claro que isso aqui exigiria um dia inteiro de discussões, ou mais, mas isso é um fato. Esse problema da anemia de produtividade não ficou, digamos, foi amortecido num período do novo milênio por conta de situações extraordinárias, tanto fora quanto dentro do Brasil. Então nós fomos que, de certa maneira, aliviados por uma espécie de paliativo, de analgésico, que foi o período em que os preços de commodities estiveram em subida e também, internamente, o país transitou de níveis de desemprego de 11% da força de trabalho para 5%. Durante essa transição do lado doméstico, facilitada por uma situação de preço de commodities em ascensão, o PIB do país cresceu 4,5%. Quando desaparecem essas condições, ou seja, se esgota a facilidade de crescer via simples mudança do patamar de emprego e também muda o sinal do ciclo, a realidade subjacente vem à luz. Esse problema da anemia de produtividade, sem nós mudarmos, não há como a economia crescer e muito menos como enfrentar o problema da exclusão. Segundo, ao mesmo tempo, é a segunda doença, exatamente por conta de uma benigna busca de resgate da enorme dívida social. Porém, e aí esse é o lado da doença, essa busca benigna de resgate da dívida social se deu em grande medida via gasto público, como é inevitável, mas sem tocar em privilégios anteriores e, a partir de um certo ponto, colocando outros privilégios por em cima do gasto público benigno endereçado ao social. E o fato é que, mais uma vez, desculpem, mas é aritmética, o gasto público cresceu em termos reais, em nível absoluto, em termos reais, a um ritmo médio de 6% ao ano entre 1991 e 2014. 6% ao ano. E, assim, independentemente de quem é o partido no poder. PT, PSDB, PMDB, com golpe, sem golpe. O que importa é que, subjacente, tem lá uma máquina inexorável imposta, assim, a ponto que o gasto discricionário foi encolhendo.
por conta, evidentemente, de compromissos criados em busca do resgate, como eu disse, combinados à manutenção de privilégios e ao cúmulo de novas funções ao gasto público e de suporte ao setor produtivo. Isso foi menor problema, enquanto, como eu disse, por razões separadas, o PIB estava crescendo 4,5% ao ano. Mesmo assim, o gasto público, como proporção do PIB, subiu de 22% a 36%. A receita também subiu. Subiu porque o nosso sistema tributário está calcado na tributação do consumo e em cima do emprego formal. E como eu disse, um dos fatores de crescimento foi a mudança do patamar do emprego formal, a receita tributária também cresceu a um ritmo elevado como gasto público. Só que quando o problema da anemia da produtividade, que não pode mais ser postergado, o tratamento não pode ser mais postergado, coloca, é evidente que aí sim a debilidade subjacente no lado fiscal aparece. O meu ponto é que a crise não é provocada pelo fiscal. O problema fiscal, em grande medida, ele aparece como resultado. Agora é o seguinte, quando você está doente e a sua febre está alta, por mais que você tenha que curar lá o que causa a doença, você também tem que cuidar da febre. Eu entendo a camisa de força, que é o limite de gastos. É uma camisa de força. E como camisa de força, ela não é solução do problema subjacente fiscal. Ela é uma camisa de força para exigir, por questão de sobrevivência, que se façam reformas estruturais que mexam naquilo que subjaz aos 6% em termos reais, ano após ano. E aí, um componente central disso é inevitavelmente a Previdência, pelas razões que eu já apontei, e que não por acaso fazem com que o gasto da Previdência seja um item, uma proporção crescente do gasto público. Eu entendo a reforma da Previdência por razões em si mesmas e também como parte desse tratamento do sintoma da crise do lado fiscal. Produtividade é onde vai estar o grande desafio. Precisamos limpar primeiro, tirar de vista as dúvidas fiscais, para ter uma agenda que enfrente a produtividade e que vai passar por revisão da relação público-privada, no caso de infraestrutura, espero que a gente tenha a oportunidade ainda de abordar isso aqui, que vai passar por uma melhora das condições de doing business no Brasil, porque não há como imaginar o Brasil transitar do nível de renda média para nível de renda alta sem um revamp da estrutura legal e institucional que subjaz fazer negócio no Brasil. E, em última instância, como eu disse, não estou negando aqui o papel importante da educação. É tão óbvio que eu já nem sou competente para discutir. E nós vamos ter uma mesa fantástica já. Mas o fato é que... foi ontem. Eu não estava, perdi. O fato é que eu vejo as duas reformas se inscrevendo num contexto, como eu disse, em que o país precisa enfrentar uma anemia de produtividade e o fato de que, por vários motivos, acabou vivenciando uma obesidade no lado fiscal que não cabe dentro do produto que a gente consegue fazer crescer. Obrigado. Obrigado, doutor Otaviano. Passamos a palavra agora para a professora doutora Esther Dweck. Eu vou ficar aqui também. Posso passar aqui? Pode passar. Não, posso passar aqui também. Bom dia a todos. Queria também agradecer o convite para participar desse fórum e ressaltar, como todos os outros, a qualidade e principalmente a oportunidade que a gente tem de debater com opiniões divergentes e poder justamente mostrar que essa possibilidade é essencial que a gente debata as coisas e não fique cada um na sua bolha sem discutir, porque sem isso a gente não avança. Fica a gente muito preso ao que a gente pensa sem poder trocar com os outros e de fato avançar. Então acho que essa mesa tem esse papel central, né, e talvez um dos temas... Bom, para mim, que sou economista, sem dúvida, para mim, esse aqui é um tema do meu dia a dia, digamos assim, tanto de trabalho, quanto de pesquisa e quanto de visão de mundo também, de preocupação com a sociedade brasileira.
E eu acho que a vantagem de falar depois é que você já ouviu os outros, você pode já interagir. A desvantagem é que dá vontade de mudar a apresentação em alguns pontos, inclusive abordar temas que foram super importantes levantados aqui. Mas, obviamente, eu não vou usar tanto assim a minha vantagem de ter sido a última e vou tentar mais me ater um pouco à minha apresentação inicial. Mas eu queria fazer duas de introdução. Bom, e outra coisa também, senão minha mãe vai ficar chateada depois de todos os agradecimentos. Né? Homenagem ao Dia das Mães. A minha mãe provavelmente também não está vendo nesse momento, provavelmente vai ver depois. Mas então também parabenizar todas as mães que estão aqui. E, sem dúvida nenhuma, a organização do fórum, que está incrível, parabéns para vocês. Né? Eu sei como é difícil organizar um evento nessa qualidade, com as pessoas que vocês estão reunindo, então, agradecer aqui no nome do Guilherme, que está na mesa, mas com certeza a todos que estão na organização, que foi realmente incrível a qualidade, tanto dos debates quanto da infraestrutura. Claro que a Inglaterra ajuda na parte da infraestrutura, mas de todo o que vocês estão fazendo, se esforçando bastante para que seja tudo ótimo. Então, enfim, começando um pouco pela minha vantagem do atraso, né, ou a vantagem de ser a última, eu acho que a discussão de produtividade, sem dúvida, é uma discussão essencial no Brasil. Só que a gente tem que tomar cuidado para não olhar a produtividade do ponto de vista agregado. Setorialmente, aqui o doutor Roberto Setúbal sabe disso, o setor dele é um dos setores que teve maior ganho de produtividade nos últimos 30 anos, inevitavelmente. Se a gente vai numa fábrica de automóveis hoje, como ela era 30 anos atrás, é completamente diferente. A fábrica de automóveis hoje parece um hospital. Você tem, tudo, os trabalhadores, você tem, é um botãozinho que ele aperta, é tudo robotizado. Então, ganhos de produtividade setoriais no Brasil, a gente teve enormes ganhos setoriais. Do ponto de vista agregado, às vezes a gente não observa, porque houve sim uma mudança de padrão setorial e a gente cresceu, muitas vezes, em setores cuja produtividade tem um nível mais baixo. Então, às vezes, agregadamente, a gente não observa um tanto ganho de produtividade, mas setorialmente os ganhos são enormes. Então, eu acho que a discussão de produtividade é uma discussão super importante, mas a gente tem que sempre fazê-la de forma bastante detalhada, e eu acho que concordo com o Otaviano, esse é um tema essencial que merece uma agenda enorme. Ontem a gente teve a agenda de competitividade, mas eu acho que esse é um tema super importante a gente entender o que acontece no Brasil, inclusive das questões setoriais. A outra coisa, acho que até usando a metáfora da doença e do remédio, concordo plenamente que a situação fiscal é muito mais uma consequência do que uma causa. A minha preocupação é que, às vezes, se o remédio for errado, pode matar o paciente, não necessariamente ele vai salvar o paciente. Mesmo que você tente atacar um sintoma, se você atacar de forma errada o sintoma, você pode, na verdade, matar o paciente e não salvá-lo. Então, essa é a minha maior preocupação e eu vou tentar mostrar um pouco aqui justamente essa ideia de que, como o Otaviano falou aqui, a gente teve no Brasil, nos últimos anos, e saiu de desemprego de 11% para menos de 5%, sem mexer uma linha da reforma na legislação trabalhista. Então, o que gera emprego, na verdade, quem gera emprego não são os empresários. Eles contratam o empregador, eles contratam os empregados. Mas o que gera emprego é a demanda que os empresários têm. É você ter capacidade de gerar demanda para aquele empresário, para que ele tenha, sim, necessidade de contratar um trabalhador. Se ele não tiver nenhuma necessidade de contratar um trabalhador, ele não vai fazer isso por altruísmo. Nenhum empresário contrata a gente porque ele quer gerar emprego, ele contrata a gente porque ele quer vender, porque ele quer produzir. Inclusive, os empresários, em geral, tentam, na verdade, contratar menos trabalhadores, justamente para ter ganhos de produtividade. Então, o que gera emprego não é um empresário, necessariamente. O que gera emprego é um ambiente de crescimento, que necessariamente gera emprego. Foi o que a gente teve no Brasil, que a gente saiu de um patamar altíssimo para um patamar baixíssimo. E a gente, em 2013, 2014, discutia que estaria no pleno emprego, que estava tendo escassez de mão de obra, tinha uma discussão de qualificação. Pela primeira vez no Brasil, a gente passou a ter mais meninos no sentido amplo, meninas e meninos, querendo fazer engenharia do que direito no Brasil. Então, alguma coisa tinha mudado no país. As pessoas começaram a ver a engenharia como um lugar de poder ganhar dinheiro, e não mais economistas e advogados que ganham muito com a nossa excessiva burocracia, com a nossa legislação, que precisa sim de uma simplificação. Acho que ninguém discorda da simplificação. Esse talvez seja o ponto comum a todas as análises, e sem dúvida nenhuma a simplificação é importante. Mas eu acho que o importante, como a ministra falou aqui, se a gente vai mexer em duas questões que são centrais em qualquer economia, que é a questão previdenciária e a questão trabalhista, sem diálogo, sem consensos políticos e técnicos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser um confronto de ideias, e onde você faz, pelo atropelo, pela velocidade, na minha opinião, uma certa
você faz tábula rasa de quem está contra, como se quem estivesse contra fosse necessariamente alguém que não está querendo discutir. Então, acho que essa é uma coisa importante. A gente, para fazer uma reforma trabalhista, no meu caso, fui secretário de orçamento. A lei, que hoje em dia é de finanças públicas, a gente está há anos discutindo ela, só um caso específico. A lei original brasileira, que é de 1964, ela ficou 20 anos sendo discutida. E ela é uma das leis mais interessantes que você tem no Brasil, porque justamente ela se preocupou em ser uma lei moderna, que tivesse preocupação, ela pode ser válida até hoje. E ela não é tão ruim assim, você precisa fazer alguns pequenos ajustes. Foi uma lei que foi discutida durante 20 anos. Tudo bem, a gente não tem 20 anos, mas a gente não tem 1 ano, 2 anos para discutir, sentar, olhar os números. Na discussão da reforma da Previdência, o ministro Patrus, o deputado, o governo enviou a reforma em dezembro, o modelo atuarial chegou em março. Ninguém sabia qual era o modelo atuarial. E se pedia, o governo falava, não tem. Como você não tem? Você propôs uma reforma e não tem modelo atuarial? Quando chegou o modelo atuarial, era cheio de falhas. Inclusive as projeções de produtividade, CT ganho, SUMAT ganho, ninguém sabia. Fizeram vários estudos para demonstrar que o intervalo de confiança das projeções estava completamente falho, não tinha qual era o erro estatístico, você não tinha um monte de informações necessárias para um consenso mínimo técnico. Então, eu acho que a grande importância que a gente tem que ter, e nesse diálogo aqui é super importante, é que a gente construa diálogos técnicos e políticos. Que país que a gente quer, como a gente quer. Precisa fazer a reforma da Previdência? Eu até acho que sim, por ponto de vista demográfico, eu concordo totalmente. Ela precisa ser uma reforma que tenha impacto nos próximos 10 anos? Do ponto de vista demográfico? Não. Do ponto de vista demográfico, os próximos 10 anos são anos de boom demográfico. A questão dos próximos 10 anos é muito mais a questão fiscal do que a questão demográfica. Então, essa discussão é uma discussão que precisa fazer com calma. Você faz uma discussão atropelada, o risco de você, na verdade, matar o paciente, não salvar o paciente, como todo mundo aqui quer, eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida disso, é muito grande. Então, começando aqui a minha... Bom, começando é ótimo, eu estou quase, pelo tempo, já devo estar quase acabando. Mas é só... peraí. Perfeito. Então, acho que nesse período que a gente teve um grande crescimento, é claro que os termos de troca no Brasil, ou seja, o preço das nossas exportações, são muito importantes para ter um ambiente mais propício para o crescimento. Só que o que gerou crescimento não foram as exportações. As exportações no Brasil têm um peso relativamente baixo do ponto de vista de crescimento. O que gerou crescimento foi um amplo consumo de mercado de consumo de massas, muito fortalecido pelas políticas redistributivas, que incorporou milhões de pessoas a esse mercado. Teve uma ampliação grande de infraestrutura, ainda baixo, sim, ninguém discorda disso, mas você mais do que dobrou os investimentos em infraestrutura, o que deu um boom enorme na área de construção e de setores importantíssimos que, consequentemente, gerou essa demanda por engenheiros que eu estava falando inicialmente. E a outra parte, sim, a parte de recursos naturais, e não só a parte agrícola, mas também muito minério, claro, muito petróleo. E a gente tinha, assim, um modelo bastante exitoso, onde as políticas redistributivas elas tinham um papel central para garantir demanda e para gerar vontade dos empresários de contratarem pessoas para trabalhar. Desculpa, tem que ser no mouse aqui. Se a gente olha a redução da desigualdade no Brasil, ela tem um marco. O marco é a Constituição de 1988. É ali que se cria um estado de bem-estar social e é ali que se cria, sim, no Brasil, um tamanho de Estado superior à maior parte dos países em desenvolvimento. Ninguém tem dúvida disso. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias dos países em desenvolvimento, sim, mas também um que tem os maiores estados de bem-estar social dos países em desenvolvimento disparadamente. Argentina e Uruguai, que ainda tem, na América do Sul, só além do Brasil, Argentina e Uruguai, e mesmo assim não se compara ao nosso. Sistema único de saúde, pouquíssimos países têm. O sistema previdenciário amplo, complementado por políticas assistenciais, poucos países têm. Então, esse é um grande marco e dá uma inflexão, e claro que o crescimento econômico isso acelera muito a redução da desigualdade. O FMI mostrou que o Brasil foi, entre 1985 e 2015, o país que mais reduziu a desigualdade. Aí, na verdade, poucos países reduziram a desigualdade. Esse período de 80 a 2000, da década de 80 à década atual foi um período de aumento de desigualdade no mundo, como foi falado aqui na mesa inicial, na fala inicial, desculpa. Mas o Brasil, junto com a França e a Coreia, estão na ponta de cá, sendo que o Brasil é o único que tem relevância estatística essa redução de desigualdade. O que mexe no Gini brasileiro? E aí, acho que
a fala do Otaviano tem um ponto importante, se o nosso sistema previdenciário é ou não redistributivo. O regime dos servidores públicos não é redistributivo. Quando você junta os dois, de fato, dá essas distorções que aparece que uma parte grande da Previdência vai para pessoas com rendas extremamente altas. Mas esse é muito ligado ao regime próprio, que é o regime dos servidores públicos. O regime geral, ao contrário, que é o regime da maior parte, exatamente como a ministra falou, a maior parte dos trabalhadores brasileiros ganha até 2 salários mínimos. Consequentemente, eles ganham até 2 salários mínimos. E como já existe o teto há anos no regime geral, não existe ninguém que ganhe uma previdência extremamente alta no Brasil no ponto de vista do regime geral. Existia, sim, no setor público, que foi uma coisa já resolvida em 2013. Né? Então, mas o que faz a redução do Gini no Brasil? E esse aqui, para mim, é o ponto central. Esse é um gráfico, eu tentei simplificar ao máximo, mas basicamente ali é o Gini da renda bruta, a renda que sai do mercado de trabalho. O segundo ponto é o renda com as transferências de renda, principalmente previdenciária e assistencial. O Gini cai com isso. O terceiro ponto são os impostos diretos. Os impostos diretos no Brasil não são grande maravilha, mas pelo fato de ser direto já tem algum ganho de distribuição. Você tem isenção para uma faixa de renda, etc. O quarto ponto são os impostos indiretos. Todo o ganho que a gente tem na tributação direta, a gente perde na tributação indireta e mais que compensa, inclusive, as transferências. Então, o nosso grande problema fiscal é o regime tributário, que é um regime extremamente concentrador, extremamente regressivo. O último ganho aqui são as políticas de saúde e educação, que justamente no Brasil, por o acesso ao serviço público ser feito pela população mais pobre, garante uma grande redistribuição de renda em favor das pessoas mais pobres. Então, quando a gente olha a estrutura do Gini no Brasil, o que faz melhorar o Gini são justamente o gasto público. E o que faz piorar o Gini é justamente a tributação. Então, o que a gente deveria estar olhando é o regime tributário, muito mais do que o regime de gasto, que a gente precisa simplificar e torná-lo mais progressivo. E essa é uma discussão que a gente sempre interdita no Brasil. E, na minha opinião, a discussão do teto de gastos interditou ainda mais, porque a partir do momento que você botou um teto de gastos, não importa o que aconteça com a arrecadação. Se você conseguir aumentar a arrecadação, se não conseguir aumentar, é totalmente relevante, porque você botou um teto que, além de ser um teto, ele é um teto declinante, porque faz com que a despesa não cresça com o PIB. Quanto mais o PIB crescer, mais cai o papel do Estado no país. Então, a gente criou uma solução que, na verdade, não é uma solução fiscal, é uma mudança de regime, é uma mudança de sociedade. De certa maneira, utilizada no meio de um problema assim, conjuntural, de piora do resultado fiscal, para impor uma mudança de papel do Estado no Brasil, que tinha sido muito consolidada com a Constituição de 88. Aqui é 2009. O deslocamento da curva tem a ver com o mercado de trabalho. Né? Você melhorou, do ponto de vista do mercado de trabalho, melhorou também as políticas de transferências, e esse deslocamento da curva a gente teve tantos ganhos no mercado de trabalho, pelas políticas de valorização do salário mínimo, pela redução do desemprego, mas tem muito, sim, pelos gastos sociais, que era justamente a parte mais distributiva. Essa aqui é a redução da pobreza associada à previdência. A linha verde escura é a linha da pobreza observada por idade ali, decorrente, é a linha que a gente observa de pobreza. A verde clara seria a pobreza se não houvesse transferência previdenciária nos dois regimes, mas aqui principalmente o regime geral. Então, a gente percebe que ela tem sim, o regime geral tem um papel redistributivo e tem sim um papel de redução da pobreza extremamente relevante no Brasil. Bom, recentemente a gente teve uma piora do resultado fiscal, não há dúvida disso, e a gente teve um aumento depois de ter uma dívida basicamente declinante e até estabilizada no caso da dívida bruta, em 2015 teve um aumento. Bom, o que gera sustentabilidade fiscal? Ela é uma combinação de várias coisas. A primeira coisa essencial para a sustentabilidade fiscal é o crescimento econômico. Você não tem sustentabilidade fiscal sem crescimento econômico. O crescimento econômico destrói qualquer resultado fiscal. Você tem a questão da arrecadação, das despesas primárias, sim, que são as despesas sobre as quais a gente normalmente conversa, e sobre o pagamento de juros. Como aqui, vou até dar uma acelerada. No fundo, a equação central para a sustentabilidade fiscal é se o crescimento econômico é maior que o pagamento de juros. Essa é a equação central. Todo o resto é um pouco, quase... Nesse ponto aqui, o peso que as despesas primárias têm são ínfimos do ponto de vista da trajetória da dívida. É claro que ela compensa o pagamento de juros, muitas vezes, você tendo um superávit primário, que é
a diferença entre esses dois primeiros aqui. Mas ela é muito mais os juros. O que aconteceu no Brasil recentemente? A receita despencou depois da crise. Efeito do padrão da queda da indústria, que é o maior setor pagador de impostos, efeito da piora no mercado de trabalho mais recente, que fez com que a gente, desde 2015, tenha tido crescimentos negativos em termos reais da receita. Né? Em alguns casos, até nominais também. E a gente teve, em 2015, uma explosão do pagamento de juros que estava caindo. Essa explosão do pagamento de juros, não é o efeito só do aumento da Selic, ela é principalmente o efeito da desvalorização cambial, que, combinado a uma política de swap cambial em 2013, fez com que o Banco Central tivesse que pagar um enorme montante de juros na forma dessa diferença cambial que teve com o aumento do dólar muito forte em 2015. Tanto que rapidamente reverteu, não mudou nada na economia brasileira. A Selic não caiu em 2016, nada mudou, e o pagamento de juros já voltou a se estabilizar porque tirou esse efeito cambial que estava muito forte. E o resultado da Previdência, que é o que a gente está falando muito. Né? Acho que várias vezes se fala esse número, que o gasto total da Previdência é em torno, até o ministro Barroso ontem citou esse dado, e acho que é importante a gente falar sobre isso, que, de ponto de vista federal, o gasto da Previdência é quase 50% dos gastos. Só que tem que sempre lembrar que ele também tem arrecadação previdenciária, e o que é interessante ver é a diferença entre essas duas coisas, e não só o gasto. Porque se eu tirar o gasto, eu também não tenho arrecadação, então torna-se, só o gasto sozinho, ele diz pouca coisa, o importante é ver as duas coisas juntas. A diferença em termos reais, nesse período de grande formalização aqui, ela estava estabilizando e caindo, né, sem nenhuma trajetória explosiva. Por que eu passei a ter uma trajetória explosiva na ponta da curva aqui? Efeito conjuntural da piora no mercado de trabalho. A quantidade de aposentadoria tem uma taxa de crescimento que é quase demográfica. Felizmente, menos gente tem morrido do que gente tem se aposentado, então vai continuar crescendo por um tempo, continuaria crescendo por um tempo os pagamentos de previdência, a quantidade de gente coberta pela Previdência. No momento que o mercado de trabalho retrai muito rápido, a arrecadação cai muito rápido, e necessariamente essa curva ela tem um caráter que parece explosivo, só que é uma explosão que não é estrutural, uma explosão extremamente conjuntural. E, na verdade, a gente está muito no círculo vicioso no Brasil. Em 2015, fui secretário de Orçamento Federal, a gente fez o maior ajuste fiscal da história do Brasil. Nada se compara, nem o de 99, nem o de 2003 se compara ao ajuste fiscal de 2015. Pela primeira vez, você teve um crescimento negativo da despesa total na economia. E, ainda assim, o resultado primário despencou. Por quê? Porque a gente entrou num círculo extremamente vicioso de piora do resultado primário, decorrente da piora do resultado econômico, que piora a arrecadação, e você fica meio que correndo atrás do resultado e fazendo cada vez mais cortes em investimentos que matam cada vez mais sua capacidade de recuperar o crescimento. Bom, isso aqui até fica para a próxima discussão, eu queria pular aqui. Fica para a fase de discussão. Primeira coisa, assim, já houve reformas extremamente importantes na Previdência no Brasil. Né? Da mesma forma como a legislação trabalhista já teve várias mudanças, na Previdência no Brasil já teve mudanças. E, para mim, as grandes mudanças foram feitas, primeiro, em 98, que é super importante, do ponto de vista, principalmente do setor público. Ela impõe uma idade mínima, já põe o mínimo tempo de contribuição no setor público, que não existia isso. Em 2003, se aumenta a idade mínima, põe um tempo mínimo de contribuição de 35 anos para os homens e 30 para as mulheres do setor público, acaba com a integralidade, não existe mais integralidade para quem entrou depois de 2003, não existe mais paridade, ou seja, as aposentadorias são corrigidas apenas pela inflação para quem entrou depois de 2003, e a partir de 2013 já há o teto no setor público federal, e nos estados está sendo imposto paulatinamente. A grande reforma da Previdência, que era onde estava toda a concentração de renda da Previdência, ela já foi feita em grande parte. E a reforma que está sendo proposta agora, na minha opinião, ela tem um efeito simplesmente fiscal associado ao teto de gasto que foi imposto. Se eu tenho um teto de gasto para os próximos 2 anos, eu quero fazer um ajuste na Previdência por conta dele, eu preciso de um ajuste da Previdência que tenha impacto nos próximos 10 anos. O que significa impedir que quem se for se aposentar nos próximos 10 anos se aposente. Ou seja, não é uma discussão de demografia, cujo impacto é para daqui a 20 anos, e eu concordo que precisa ser discutida a questão demográfica, não tenho a menor dúvida disso. Agora, se fazer uma reforma da Previdência para impacto nos próximos 10 anos,
ela necessariamente vai ser uma excludente. E os maiores problemas dessa reforma, mesmo com o substitutivo apresentado, não foram endereçados. O maior problema não é a idade mínima, porque a maior parte dos mais pobres já se aposentavam por idade mínima no Brasil, porque eles não tinham tempo de contribuição suficiente. Então, a parte da idade mínima, na minha opinião, agora que foi mantida a diferença entre mulheres e homens por um tempo, e foi mantida a diferença entre rural e urbano, essa parte eu acho mais correta, que já existia, na verdade. Agora, o grande problema é o tempo mínimo de contribuição de 25 anos para um mercado de trabalho extremamente informal para os mais pobres. E 40 anos de contribuição para o benefício integral, que leia, esse benefício integral não é o total que você ganha, é o teto do benefício que você pode chegar. É um cálculo do benefício que faz pela média dos 100% dos salários e não exclui os 20% mais baixos que você tinha. E nos segurados especiais, no rural, que para mim é a coisa mais drástica possível, é você exigir contribuição mensal do empregado rural. Do empregado não, do empregado rural já tinha. Do segurado especial, que é o agricultor familiar, cuja produção é sazonal e ele não tem renda mensalmente. Consequentemente, ele não vai conseguir contribuir mensalmente e a tendência de exclusão é extremamente alta. E mesmo no setor público, é a imposição de um regime aberto de previdência complementar, que, na minha opinião, tem, por que não um regime fechado, que é o que existia hoje, tem uma tendência de um regime aberto, que também é um ponto importante. Só para terminar, falar da reforma trabalhista, só uma brincadeira aqui para a gente poder entrar nas discussões. Tudo bem, a gente precisa de uma simplificação, precisa. Mas não dá para levar em consideração que a capacidade de barganha entre os trabalhadores e os empresários não é a mesma. Ela só é a mesma quando o desemprego está baixo. Quando o desemprego está alto, ela não é a mesma, não. Ela melhora para os empregados quando o desemprego está baixo. Quando o desemprego está alto, ela é completamente desigual. E esse é o grande problema do negociado sobre legislado sem um mínimo de garantias. Que, na verdade, é uma discussão, vamos combinar, que não é entre partes iguais, mesmo que seja representado por sindicatos, mas também há oportunidade de abertura para negociação individual, que acaba sendo extremamente desigual e não igual. Bom, é isso e fica em aberto para o debate. Né? Obrigado, Esther. Bom, a gente já começou um pouco tarde hoje, com um certo atraso, e agora no final o pessoal que estava controlando o tempo, até a gente decidiu por dar o mesmo tempo de fala que teve o Otaviano para a Esther, para manter, que a nossa ideia é sempre manter o equilíbrio, né? Então, vai sobrar pouquíssimo tempo, a gente vai precisar ser muito rápido, eu acho que eu vou fazer só uma rodada, e vamos fazer rodada, a gente coleta 3 perguntas, e aí eu peço uma brevidade nas respostas, porque tem coffee break, tem coquetel, tem almoço, então todo mundo pode se aproximar deles, eu tenho certeza que todos terão o maior prazer em responder as perguntas ao longo do dia. Guilherme, ó. Vamos começar. Ok, você fez uma apontada. Oi, tudo bom? Eu sou a Paula, sou estudante de mestrado em Londres. Minha pergunta é dirigida ao Setúbal, mas eu gostaria, inclusive, se os outros palestrantes pudessem também comentar sobre o assunto. A pergunta é dirigida a você, porque foi você que fez esse comentário de que o teto de gastos e a reforma previdenciária, eles vão ajudar a criar mais riquezas, o que tiraria automaticamente, digamos, o país da pobreza. A minha pergunta existe essa garantia? Porque você fazer mais riqueza significa distribuir essa riqueza e você, ao, na verdade, botar um teto de gastos por 20 anos, você não está, na verdade, seguindo uma tendência mundial de aumento da desigualdade, porque a crise não afeta quem é rico, né? Os CEOs estão tendo aumentos e aumentos de 200% e mais no mundo, enquanto quem está no baixo continua tendo o mesmo salário e o gap só cresce. Então, automaticamente, essas medidas de extrema austeridade, elas vão garantir essa redistribuição? Vamos pegar mais uma aqui desse lado. Eu faço também a pergunta para a mesa. Eu também há 15 anos pesquiso a respeito desse tema
E me parece que a abordagem que é realizada pelo governo no que tange à defesa dessas reformas, ela talvez seja equivocada, mais no anúncio do que efetivamente no conteúdo. A grande discussão, que eu acho que todos somos unânimes, é que no Brasil nós temos uma questão de privilégios adquiridos, que foram bem colocados, e tem pessoas que precisam de um pouco mais de direito, que são os desassistidos. A pergunta é exatamente essa, dar atendimento, né, até usando o regime da Previdência, de forma de distribuição para diminuição da desigualdade existente, mas, ao mesmo tempo, combater os privilégios que advêm de corporações que extraem os recursos do Estado brasileiro, desde carros oficiais para cada determinados departamentos em 5.555 municípios, 27 estados da federação, mais a União com todas as suas autarquias, fundações e empresas estatais. Então, a pergunta é, a abordagem não deveria ser, vamos discutir a redução dos privilégios do setor público que extraem imensamente os recursos da nação e não devolve àqueles que efetivamente precisam, e não é essa a razão dos problemas mais graves do nosso país? E, rapidamente, por questão de ordem, por quem levantou a mão primeiro, para a Cláudia. O painel começou com a constatação de que vivemos uma recessão. E essa tem a ver com uma discussão que nós tivemos até no ônibus, a turma que veio de ônibus. É justamente na recessão que há uma pressão maior sobre governos subnacionais em saúde, então pessoas deixando seus planos de saúde e colocando pressão sobre a oferta de serviços públicos de saúde e educação, né? Crianças transferindo de escolas particulares para públicas. Eu queria saber como é que o painel, todos os painelistas, enxergam a questão dos investimentos contracíclicos, quer dizer, como é que a gente deveria estar fazendo, independentemente se esses recursos virão da reforma previdenciária ou trabalhista, mas o que a gente deveria fazer para garantir justamente os mais desfavorecidos nesse momento complicado. Bom, obrigado pelas perguntas. Eu sei que tinha muito mais gente querendo perguntar. Como eu disse, ao longo do dia, tentem abordar os palestrantes aí no evento. Eu vou pedir já, pela questão do tempo, para cada um responder e já passar uma mensagem final, realmente pela escassez de tempo que a gente tem, começando, porque como a primeira pergunta foi direcionada ao senhor. Eu não disse precisamente isso, mas o que eu quis dizer foi que, pelo menos a minha intenção era dizer que eu vejo a questão fiscal como condição necessária para a gente retomar um desenvolvimento. Tá? Não acho que necessariamente a reforma previdenciária o teto é a solução para tudo, mas eu acho que a gente precisaria ter no Brasil uma perspectiva fiscal, da situação fiscal melhor, porque a expectativa de que isso pode sair do controle é um fator de desconfiança muito grande e não gera, vamos dizer assim, um ambiente propício para investimentos. Então, eu vejo como condição essencial para a gente realmente ter uma situação de juros mais baixos, crescimento mais elevado, etc., a situação fiscal controlada, com uma perspectiva, com uma visibilidade que dê confiança aos agentes econômicos. Tá? É isso. Eu não vou comentar as outras questões, eu sou muito mais macroeconômico, deixo para o Canuto e para a Esther, que são mais especialistas no tema. Gente, obrigado pela participação aqui. Rápidas considerações com relação aos que ganham vencimentos mais elevados no Brasil. A mesma pesquisa que eu fiz referência, e esse é uma outra afirmação de que a CLT protege quem ganha altos salários, né? No Brasil, quem ganha acima de 20 salários mínimos, o índice é de 0,9. E isso é bem significativo, né? E eu
quero agradecer muito a oportunidade e lembrando que, no período que o Brasil experimentou crescimento, a CLT era a mesma, a Justiça do Trabalho era a mesma legislação. E quero dizer para os meus colegas da mesa, e especificamente para o Setúbal, que eu não sou contrária a se fazer reformas. A CLT tem 922 artigos e o Tribunal Superior do Trabalho tem mais de 1000 verbetes, incluindo súmulas e orientações jurisprudenciais. O que eu defendo e tem uma preocupação enorme com os trabalhadores informais, aqueles que não têm nenhuma proteção trabalhista, que é um índice muito elevado, é mais de 40%. Mas o que eu pergunto é se essa reforma, tramitando às pressas, se ela dá resposta para alguns desses problemas. Eu responderia que não dá resposta para nenhum desses problemas. Ela não moderniza a legislação trabalhista, ela não resolve esse problema específico que preocupa os empresários e me preocupa também. Não gera empregos. Nós temos informações em vários países do mundo onde foram implementadas reformas semelhantes, elas não geram emprego. E agradecer, Guilherme, a oportunidade que o Fórum Brasil nos deu de participar desse debate e dizer que no Tribunal Superior do Trabalho eu continuo à disposição para que possamos fazer esse debate com os empresários. E a nossa preocupação é grande, e os ministros a quem eu referi, que são contrários a esta reforma proposta, nenhum deles se nega a discutir com a sociedade, a discutir com os empresários uma saída para esses problemas que não são nossos aqui da mesa, né? São problemas que afetam milhões de trabalhadores brasileiros naquela faixa de salário que nós falamos que são os mais necessitados. Bom, em relação às perguntas, bem rapidamente, bom, acho que eu tentei até mostrar isso, que não vai funcionar. Que você gerar riqueza não necessariamente gera distribuição. O Brasil foi o país que mais cresceu de 1930 a 1980 no mundo, disparado, e a gente teve uma grande concentração de renda, como acontece na China hoje, como tem acontecido em outros países, que não necessariamente, sem uma política ativa, não há redistribuição de renda. Sem política social, o que distribui renda não é o mercado de trabalho necessariamente. O mercado de trabalho ele tende a ser concentrador. O que distribui renda é a política fiscal. O ideal no Brasil é que a gente começasse a atacar o ponto pior da política fiscal, que é a tributária. Em relação ao combate a privilégios, é claro, quanto mais combate a privilégios a gente tem que fazer. Acho que em relação ao previdenciário, eu tentei mostrar que alguns já foram combatidos, porque eram excessivos, com certeza. Tem uma questão de direito adquirido de quem já estava dentro do regime, que é um pouco mais complicado. Mas para frente, isso já faz com que o déficit do setor público ele seja cadente e totalmente estável do ponto de vista fiscal. Então, o regime próprio, no nível federal, não tem mais problema fiscal de longo prazo, depois das últimas reformas que foram feitas em 2013 e 2013. E aí, Cláudia, a minha fala final é justamente o ponto que você levantou. A gente está num momento de uma extrema recessão no Brasil, onde todos os atores privados estão parados. Claro, quem vai investir no momento onde o desemprego está em 13%, onde a demanda pelo seu produto está caindo? Só tem o setor externo, que seria uma alternativa, como foi em outros momentos da história do Brasil de crise. Esse ano, e o Otaviano é um especialista nisso, o comércio mundial está crescendo abaixo do PIB mundial, porque você está tendo um aumento do protecionismo internacional e uma piora nas condições de crescimento externo. Consequentemente, só sobra um ator capaz de tirar a gente do atoleiro, sinceramente, independente da questão fiscal de longo prazo que tem que ser discutida. Mas, no curto prazo, se o setor público não entrar, não tem ator que vai entrar. A Grécia está há 7 anos, teve uma recessão enorme, agora está numa depressão gigantesca, que não sai do desemprego altíssimo. Se o setor público não entrar, o setor privado, por mais que você faça todas as reformas do mundo, ele não vai entrar. Não é porque o setor privado não está tendo déficit fiscal que o empresário investe. Até onde eu sei, não é isso que faz o empresário investir. O empresário vai investir e contratar gente se tiver demanda. Então, para isso, precisa gerar demanda e precisa fazer o ciclo da renda voltar a rodar no país. Sem isso, a gente não vai sair. E aí, a questão anticíclica é essencial. A gente pode, sim, discutir reformas de longo prazo para ter uma estabilidade fiscal no longo prazo, que é importante. A discussão
demográfica previdenciária é essencial, simplificar o regime, tanto o setor tributário quanto o trabalhista é essencial, ninguém tem dúvida disso. Mas vamos discutir isso com calma, mas vamos salvar o país, porque se a gente fizer o que a gente está fazendo, a gente está simplesmente impedindo que o setor público atue no momento da maior recessão da nossa história disparada. Então, assim, a maior preocupação é essa. A gente está dando remédio errado nesse momento e poderia usar esse momento sim para uma discussão de longo prazo, mas tem que cuidar do curto prazo, que depois, enfim, uma pessoa, para mim, um dos maiores economistas do mundo falou que vai acontecer que a gente vai estar todo mundo morto no longo prazo se a gente não fizer nada no curto prazo nesse momento. É isso. Minha vez. Sua colocação e pergunta sobre corporações e privilégios. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, não existe setor público isolado ou setor privado isolado. Na verdade, você tem interação entre público e privado. Governança é o que corresponde a essa relação. Eu posso ser otimista demais, mas eu acho que nós estamos atravessando agora, se não uma revolução na governança brasileira, mas uma mudança muito importante. Por vários motivos, o cálculo de benefícios e risco, ajustado pelos riscos, em atividades, digamos assim, não republicanas na relação público-privada, mudou no país. Porque agora, quando se leva em conta os riscos, definitivamente, essa relação deixou de ser tão atraente como era no passado. E por que é que isso tem implicações, inclusive, para a produtividade? Primeiro, em algum momento, nessa estrada, isso vai começar a se expressar no prêmio de risco que está embutido na análise de negócios no Brasil. Rule of law, a percepção de prevalência da lei no Brasil vai se expressar numa queda de prêmio de risco. Segundo, nós vamos ter um grau de contestabilidade, estamos aqui a rainha da contestability markets, o grau de contestabilidade nas estruturas de mercado no Brasil, em todos os setores que têm relação com o setor público, vai inevitavelmente aumentar, até porque um cartel muito bem organizado e sofisticado que estava lá desabou. Então, o grau de contestabilidade aumenta. E ninguém precisa ser economista e ninguém precisa ser neoclássico ou não neoclássico para aceitar que com maior concorrência, maior prêmios e castigos associados a resultados, maior produtividade da gente tem. E terceiro, a relação custo-resultado, o custo-benefício do gasto público também tende a melhorar, porque tem menos pedágio e a seleção de projetos deixa de estar direcionada pela busca de maximização de oportunidades para a corrupção, para ser uma avaliação, um ranking de projetos de acordo com seus objetos intrínsecos. Então, de um jeito ou de outro, com todas as incompletudes e com todas as fragilidades, o país está passando por uma mudança extraordinária do ponto de vista da relação público-privada. Então, eu quero crer que isso, em grande medida, é um ponto a realçar. Segunda coisa sobre a Cláudia, a pergunta da Cláudia, fato, e não há como discordar, ninguém precisa ser divergência ou convergência maior para perceber o papel contracíclico que o Estado tem nos diversos campos, política fiscal, política monetária. Onde é que eu faço uma observação de cuidado com o que a Esther disse? Brasil não é Grécia, e não é Grécia pelo seguinte. Na Grécia, aliás, quando o Fundo Monetário, uma coisa que me dá raiva, aí dá raiva, é ver lá no Brasil, eu fico vendo os debates pela internet, etc. e tal, o pessoal fazer referências fora do contexto de uma maneira nem sempre honesta. A autocrítica feita pelo Fundo Monetário, e eu estava lá, eu era membro do board do Fundo Monetário, eu era colega e assistia a discussões, e vi Olivier Blanchard, não foi de que a política de austeridade na Grécia era em si um erro. A crítica ali era que na zona do euro como um todo, tinha partes da zona do euro que tinham capacidade fiscal para dar uma contribuição que permitiria à Grécia tentar fazer um ajuste suicida. Tanto que, em um determinado momento, eu estava no board do Fundo Monetário, quando o board tomou a decisão que foi a seguinte: não vai ter dinheiro do Fundo Monetário em pacotes futuros da Grécia enquanto não houver uma redução da dívida, porque não há como, é insustentável, botar dinheiro para alimentar uma situação insustentável. Eu estou terminando.
O fato é que, naquela época, fazendo analogias com o Brasil, o Brasil não tinha política, não tinha espaço fiscal para fazer política anticíclica. Aliás, venhamos e convenhamos. Eu escutei do ministro Nelson uma narrativa muito similar àquela que subjaz o spending cap, com diferenças no grau de ambição das metas associadas. Não escutei do Nelson, como ministro da Fazenda, infelizmente as coisas acabaram sendo atropeladas, mas ele falava para mim, porque quando ele assumiu, e eu fui lá visitá-lo e disse, ministro, para saber, inclusive, se eu ainda cabia naquilo. E ele me disse, não, cara, a ideia é propor metas fiscais, redução de dívida com proporção do PIB, inclusive, são minhas palavras, fortalecendo o regime de responsabilidade fiscal em nível subnacional. Agora, dá para fazer isso imediato? Não, não dá, por conta daquilo que eu estava contando, dos fatores por detrás dos gastos que crescem independentemente de quem está por lá. Agora, vou propor um trade-off. Em troca de um aprofundamento do regime de responsabilidade fiscal a médio prazo, eu ganho uma certa flexibilidade no curto prazo. E, de fato, a julgar pelo que acontece depois na avaliação pelos mercados do spending cap, do limite de gasto, o mercado, inclusive, viu isso bem, está expresso nos preços. Porque a meta de gasto público, conforme aprovada, dá uma margem de manobra no curto prazo. Não tem sido o gasto público a variável reprimida nos dois últimos anos. Por último, e o contracíclico, Cláudia, só vai poder ser pleno, como é no Chile e em outros países, quando a gente conseguiu o sonho de muitos entre nós, que é matar os juros altos do Brasil. E como é que nós vamos conseguir matar os juros altos no Brasil? É diminuindo a dívida pública. Porque enquanto não tiver o setor público passando o pinico para se refinanciar, os juros não vão cair. Aliás, não há um caso, lá vou eu com os meus, de país com política industrial e soberania e força na Ásia, com um Estado fiscalmente frágil. Então, essa história de imaginar que a gente vai ter Estado brasileiro com capacidade de fazer política, quando ele tem que passar o pinico, esquece. Então, tem que fazer primeiro essa lição de casa para poder depois ser contracíclico, em grande medida. Aí, por último, é um prazer enorme estar com a Esther, porque a gente vive, posta e tal, porque é extraordinariamente competente e por isso mesmo é intelectualmente estimulante. Só vou aproveitar que eu sou o último dessa vez. A basic storyline no meio da Esther é o seguinte, então estava tudo muito bem, aí aconteceu alguma coisa, erro de política econômica e nós entramos num ciclo vicioso que explica a crise. Eu estou ultra simplificando, eu vou cair. Enquanto que já eu apresentei uma visão oposta, o seguinte, não, pelo contrário, estava tudo mal. Isso foi disfarçado por questão de circunstâncias especiais, um pouco menos pelo lado de fora, você tem toda a razão, eu mesmo já escrevi mostrando como na América Latina o peso dos termos de troca no crescimento brasileiro é o menor de todos eles, é comparável ao Uruguai, mas é baixo, é bem baixo. Mas é uma história interna, que é uma história, só que é uma história que não podia ficar para sempre. O Fundo Monetário, num dos últimos artigos 4, fez um estudo especial propondo uma curva em U. A política de salários reais crescentes, ela teve uma correlação positiva com o crescimento pelos fatores que a Esther apresentou até um certo ponto. A partir de um certo ponto, ela passa a enforcar a expansão e a relação passa a ser negativa. Os setores, a história externa importa porque os setores, como bem apontado pelo Setúbal, aqueles setores que podiam, simplesmente conviveram com aumentos de salários reais acima da produtividade. Quer seja os non-tradables, porque botavam o preço para cima, o país ficou caro, quer seja o pessoal de setores de recursos naturais, porque os preços externos iam subindo de qualquer jeito. Não é por acaso que a indústria que imprensou. E aí, Esther, a qualidade da estrutura do PIB brasileiro deteriora, não é por acaso.
É porque, na verdade, as condições de entrada, de permanência em indústria manufatureira se tornaram completamente adversariais. Aquilo que foi tão benigno por um período, o problema é que o que funcionou tão bem se achou que era para sempre e se apenas acelerou a dose. E, aliás, talvez o erro maior na política econômica da presidenta Dilma tenha sido justamente de tentar manter um modelo anterior que já tinha esgotado. Bom, agradeço os palestrantes. Aqui não temos tempo, mas certamente teremos mais tempo ao longo do dia. Obrigado a todos.